Uma boa noite a todos. Alegria nós podemos estar aqui na Humberto Campos, na véspera de uma data ímpar, mudança histórica de um ano, e meditando, hoje caiu para nós o tesouro enferrujado, dentro da ótica espírita. No capítulo 19 de Mateus, Jesus faz seis parábolas a respeito do reino dos céus. 6. Eu anotei aqui: joio, trigo, grão de mostarda, fermento, levedado, tesouro escondido, a rede no lago e, por último, a pérola oculta. Então, Jesus, em sequência, em Mateus isso. Num evangelho apócrifo, que foi descoberto depois da época que escolheram o quarto evangelho, o evangelho de Tomé, ele faz exatamente a mesma coisa, coloca 6 contos, as 6 parábolas, que parábolas são pequenas histórias, para que, se a gente esquecer do momento, possa lembrar da história e refazer. Então, naquele tempo, quando Jesus falava sobre terra, sobre tesouro oculto, sobre rede, ele falava daquilo que o povo conseguia entender, mas era algo muito superior a isso. E ficou registrado então em Mateus, todas as 6, e depois, quando se encontrou numa caverna em Mahadi, em 1948, o Evangelho de Tomé, igual também, apenas escritos de uma outra maneira. E a ciência hoje diz que o Evangelho de Tomé é anterior, é antes do de Mateus. Bom, então, quando a gente vai falar sobre o reino de Deus, não vem com aparências. O reino de Deus não vem com aparências. E nós vamos conversar sobre o tesouro enferrujado. Primeiramente, no estágio que nós estamos na Terra, ainda onde predomina a ignorância, por isso predomina o materialismo, onde as pessoas ainda estão na função ainda de acreditar em algo. E acreditar em algo é uma coisa muito perigosa, porque pode ser usado por quem já conhece, mas está a serviço do mal. Ou seja, o conhecimento, a asa do conhecimento, ela deixa de ser boa quando eu usar ela por não ter uma ética para me beneficiar. Dá um exemplo, Nelson. Fernão Dias Paz Leme, o famoso caçador de esmeralda, bandeirante. Ele entrou na Amazônia e encontrou uma tribo indígena que se vestia de colares de pedras preciosas, de ouro. Ele disse: então, onde é que vocês tiraram isso? Eu quero, isso é um tesouro muito, muito importante. Os índios, claro, que não disseram. Somos índios, mas não somos tolos. E o que ele fez? Ele pegou uma cambuca de coco, encheu de álcool e disse: se vocês não me contarem, eu vou botar fogo nos rios de vocês. E botou fogo na cambuca, só que ele botou álcool ali. Mas os índios não tinham esse conhecimento que aquilo ali era álcool, entende? O que eles fizeram? Deram todo o tesouro deles para aquele que tinha a inteligência superior a eles, mas não tinha a ética deles. Porque naquela mesma época, um índio no Brasil, perguntado se ele era feliz, ele disse: claro que eu sou. A pergunta: por quê? Porque quando eu estou com fome eu como, quando eu estou com sede eu bebo, e quando eu estou com vontade de dormir eu durmo. Ou seja, estar no presente. Feito isso, nós estamos então entendendo que a casa espírita, ela existe para tirar nós de acreditar em algo e obter conhecimento. E obter conhecimento e não aplicar na nossa vida é mais ou menos como se a gente estivesse no deserto, louco de sede, e encontrasse uma água pura depois de uns 2 dias com sede e só lavasse as mãos. A água é para beber. Uma coisa é o homem
que bota toda a função dele no materialismo. Tem uma palavra bonita no século XX, niilismo, é a mesma coisa. Para esse homem, a vida é o seguinte: a vida é uma doença incurável, porque todo mundo morre. Então a vida é uma doença, uma enfermidade que não tem cura, todo mundo morre. Bom, se todo mundo morre, enquanto eu estou aqui, eu vou ter a vantagem. Eu vou segurar coisas, eu vou obter coisas, eu quero montar meu tesouro. Então, primeiramente, nós temos que descobrir em nós esse tesouro oculto. Porque todas as parábolas que eu falei aqui, as 6 parábolas, precisam de esforço para jogar rede, para fazer o fermento, para descobrir que tem uma pérola naquele campo. Eu vendo tudo que eu tenho para comprar aquele campo, porque eu quero aquela pérola, que aquela pérola é a pérola da minha vida, mas não é uma pedra para material, é apenas uma metáfora para mostrar. A doutrina espírita diz o seguinte: como é que eu vou saber que eu sou um espírito puro? Ou seja, o espírito imperfeito, passando por gradações de imperfeições, depois o espírito de bondade, buscando conhecimento, até chegar ao momento de espírito puro. Não preciso mais reencarnar, não preciso mais me revestir dessa matéria mais densa, só faço isso por amor. Eu faço, mas faço por amor. Exemplo: Jesus, Buda, criaturas que tiveram aqui, Krishna, tiveram aqui exatamente para isso, para deixar para nós um legado. Ora, então, o que acontece quando nós, não entendendo esse processo, nos negamos a procurar esse tesouro dentro de nós, obtendo esse conhecimento e aplicando em nossas vidas? Vou iniciar com um pequeno conto. É um conto copta, uma região lá, onde que agora Síria, Iraque, Irã, aquela região lá em cima, acima do Mar Morto. O cara sonhava todos os dias que tinha uma árvore na entrada da cidade da Tchecoslováquia, a capital, era muito longe dali. A Tchecoslováquia é lá no norte da Europa, tem que atravessar a ponta da Ásia e sair na direção do polo, na direção do frio, ali é calor. Mas ele enxergava que tinha uma ponte, tinha uma árvore única, e debaixo da árvore tinha um grande tesouro. E ele fazia todo o possível para arrumar condições materiais de buscar aquele tesouro para ele. Porque uma vez por semana ele sonhava com aquilo, mas ele chegava com cores, detalhes, conseguiu dinheiro, vendeu tudo que tinha para isso e se foi. Estava caminhando na estrada, daqui a pouco ele viu uma ponte, aquela ponte é a ponte do sonho. Aí ele olhou, estava uma árvore igual àquela, ele disse: é ali. Mas quando ele ia atravessar a ponte, ele viu que tinha um soldado de sentinela, cuidando a ponte e a árvore. Chegava. Ele disse: como é que eu faço agora para chegar na árvore? Porque eu tenho que passar na ponte e o soldado vai perguntar o que eu quero aqui. Ele vai me ver cavando? E ele ficou esperando. Ele esperando e o soldado olhando para ele do outro lado da ponte. E passaram-se algumas horas. Daqui a pouco ele disse: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou tentar enrolar o soldado. Foi lá, caminhou. O senhor está de sentinela aqui? Sim, é a minha tarefa, ser sentinela aqui. Ah, eu sonho muito com essa árvore aí, eu sonho muito com essa ponte aqui, e eu gostaria de dormir em toda essa árvore. Nesse momento, um soldado começou a rir. Ele disse: por que tu estás rindo? Porque eu também tive um sonho. Uma vez por semana eu sonho que eu estou aqui nessa ponte, a ponte, eu estou na ponte, e que chega um peregrino querendo ir na árvore, e que eu tenho que dizer uma coisa para ele. O que tu tem que dizer para ele? É tu? Eu tenho que dizer o seguinte: debaixo dessa árvore não tem tesouro nenhum. O tesouro está na cozinha da tua casa, debaixo do piso. E
quando ele volta, a casa não é mais dele, ele tinha vendido a casa. Ele vende tudo que tem para adquirir um tesouro que ele, não sabendo que tinha, era pobre. Essa história, se a gente torcer para o simbolismo, ela é linda, porque a gente está sempre procurando alguma coisa que não necessita. Quer ver a maturidade? Maturidade, aliás, a imaturidade. A imaturidade é assim: o casal está ali com 10 anos de casado, e dizem assim um para o outro: compraram bastante coisa, tem. Daqui a pouco a esposa ou o esposo diz assim: olha, eu acho que nós temos que comprar uma casa maior porque está faltando espaço. Um casal maduro diz assim: eu acho que nós temos coisa demais na nossa casa, nós podemos entregar para quem precisa. Porque se eu passo o inverno sem usar um sapato, eu não vou usar aquele sapato no outro inverno de novo. Então alguém vai estar descalço. Essa é a questão. E aí, dando continuamento, vender o que se tem e comprar o campo. Vamos lá então, vamos voltar para o espírito puro. Espírito puro não precisa reencarnar, e os espíritos dizem o seguinte: um espírito puro não necessita mais sofrer. Como assim? Eu tenho que sofrer até me tornar espírito puro? Por quê? Porque o mestre, o maior professor nosso é o sofrimento, que diz: tu está fazendo uma coisa errada, tu estás fazendo alguma coisa errada, porque se tu fizer a coisa certa, tu não vai sofrer. Ou seja, a ZPI, né? A lei de questão eterna, perfeita e imutável. Se eu conheço a lei e eu aplico na minha vida, eu vou viver bem. Eu não vou sofrer porque eu vou viver bem porque eu estou aplicando essa lei em mim. Então vamos lá. Nelson, um exemplo para ficar bem característico. Vamos lá. Pérola. A pérola nasce de uma onça. Concorda comigo? É uma onça, a pérola. Qual é a diferença entre uma pérola e um diamante? Entre uma pérola e um rubi? É que o rubi e o diamante, ou qualquer outra pedra preciosa, mineral, para ter valor, nós precisamos lapidar, cortar, passar no esmeril, para que ela possa ter toda a potência. A pérola não, basta abrir a concha, ela está pronta. Porém, olha só, ostra feliz não faz pérola, porque a ostra precisa de um grãozinho lá dentro, incomodando ela muito, para aí ela produzir uma proteção e vem a pérola. Ou seja, ostra feliz não faz pérola. Mas ser infeliz não é viver sofrendo. Ser infeliz é entender que eu não tenho o direito de ser feliz plenamente enquanto eu vejo pessoas tomando atitudes por não conhecer o tesouro oculto, por deixar enferrujar esse tesouro oculto, que nem uma barata tonta na vida, abduzido, morto-vivo, andando para lá e para cá. E Jesus Nazaré disse: deixai os mortos enterrar seus mortos. Ora, hoje, dia 1º, dia 31 de dezembro, nós temos que sair daqui nos dando conta que nós temos em nós esse tesouro oculto. Qual é a nossa diferença? Vamos pegar duas palavras complicadinhas para levar para pensar. Quando eu tenho um conhecimento que ele não pode ser partilhado com todos, que precisa de um professor, se dá o nome de esoterismo, com S. Esoterismo com S. Esotérico é aquele que tem que ser iniciado por um guru. Guru, gente, é sinônimo de mestre e professor, tá? Não é o que a gente fala aqui. Ele é meu guru. Não é guru de ninguém. Meu professor chama-se Jesus Nazaré. Meu mestre. Ou seja, então, o esoterismo, E com S,
15 mil anos. Para aquelas criaturas que chamam e querem aprender em um local, eles vão passar aquele conhecimento, porque para ti eu posso ensinar logaritmo porque tu já estudasse até a 7ª série, então tem condição de aprender logaritmo. Para ti eu não consigo ensinar logaritmo porque tu está aprendendo a somar e diminuir, então eu tenho que dar comida que tu pode receber, mas tem que te dar sempre mais. Ora, então, a doutrina espírita é esotérica. Nelson, não, com X. Esotérico com X é aquilo que é para todos, é aquilo que é para ficar público. Ou seja, esotérico é antônimo de esotérico. Por isso que eu disse que ia ser bem complicadinho, mas vamos ler, vamos para o dicionário, vai para o Google, vamos ver se eu não estou dizendo besteira. Então, a doutrina espírita é esotérica com X, porque ela veio por os espíritos superiores, dezenas de milhares deles, disseram assim, não, agora, aqui na França, tem condição de universalizar isso. Kardec vai dizer, o verdadeiro espírito é um livre pensador, ninguém comanda ele, porque aí ele vai errar pela cabeça dele, porque ele é imperfeito, mas vai errar pela cabeça dele, vai procurar o conhecimento e vai ir aprendendo sempre. Então, a partir daí nós vamos entender que a nossa dificuldade maior está exatamente em entender o nosso compromisso conosco. Quer ver? Como a gente diz coisas que não são verdadeiras? Porque, não, mas é a palavra, mas a palavra é tudo. Se eu falar com um amigo aqui e dizer uma palavra que ele interprete de uma outra maneira, ele pode achar que eu estou ofendendo ele. Então eu tenho que saber muito bem usar as palavras, ou então, quando a palavra não é conhecida, dar a conhecer para aumentar o meu vocabulário. Bom, então agora eu já sei, tá? Eu não vou mais me enrolar, porque esotérico com um X é uma coisa, esotérico com S é outra. Então, um erro que nós fazemos aqui, quer ver? Não tem entre nós aqui quem já não fez esse erro várias vezes. Eu estou muito orgulhoso porque a minha filha se formou em Direito. Eu estou muito orgulhoso porque o meu esposo ganhou o primeiro lugar no curso que ele está fazendo, foi promovido. Eu estou muito orgulhoso. É errado, gente. Por que, Nelson? Eu tenho que ficar feliz. Orgulhoso tem que ficar ele. Porque o orgulho é a alegria da conquista que eu tenho. E o orgulho, nesta visão, ele é muito humilde. Exemplo. Jesus Nazaré. Não vou contar toda a história porque não é do contexto de hoje, mas um rapaz rico disse para ele assim: bom mestre, o que eu faço para receber o reino de Deus? Ele vai falar várias coisas, mas olha quando Jesus começa: bom somente Deus nosso Pai. Mestre, isso eu sou. Ele sabia que ele era professor, ele sabia que ele estava aqui com uma tarefa. Então isso eu sou. Bom não, bom Deus nosso Pai. Tem que construir a vida. Ora, então, quando um filho, um neto, um sobrinho, um amigo, uma amiga está no momento que ela está orgulhosa porque ela conquistou algo, que ela batalhou, nós temos que ficar felizes, alegres e não orgulhosos. Porque se eu disser que eu estou orgulhoso, eu estou orgulhoso de uma coisa que eu não conquistei. Quem conquistou foi ele. Eu tenho que estar alegre. Parece bobagem, né? Quando a gente aprende o valor da fala, do falar, a gente só pensa menos. Porque aí a gente começa a se escutar e não se ouvir. Qual é a diferença? Quando alguém está me ouvindo, eu estou falando e a pessoa já está pensando qual é o argumento que ela vai dizer para me confrontar. Agora, quando eu estou escutando, eu digo, tá, fala que eu quero entender aquilo que eu não compreendo ainda. Então, eu dou o direito que tu pense totalmente diferente de mim. Todo mundo está no mesmo caminho. Pode pensar, não tem nada de errado da pessoa pensar totalmente diferente de mim. Esse dia na evangelização, 2019, para ser mais exato, uma menina disse assim, eu estava dizendo criança de 11, 12 anos, quem estava comigo disse assim: o tio Nelson, vamos ver quem é que acerta. Que tipo de música o tio Nelson gosta? E a guria, eu sei, samba. Eu digo, se errasse feio, o tio Nelson é roqueiro. Eu gosto de rock and roll.
Ou seja, quando a gente se dá a conhecer, o outro sabe de nós, e aí nós podemos ter um contato verdadeiro, um abraço verdadeiro, porque todos nós somos imperfeitos, mas a gente vai estimular o outro às conquistas dele, não as nossas. As nossas só dependem de nós. Então, feliz ano novo, que tu possa seguir esta luz, que a luz te acompanhe. Gente, olha a diferença. Feliz ano novo, que tu te torne cada vez mais iluminado. Viu a diferença? Tornei-me iluminado, eu estou me iluminando, Nelson, mas não enxergo. Está parecendo assim, mas é um ponto de luz. É pequenininho, mas é um ponto de luz. E aí vai passando o tempo e a gente vai aprendendo, vai reformando. Pai, isso aqui eu fiz errado, posso fazer melhor. Evolução é, na realidade, o tesouro oculto. E aí eu encaminho nosso encerramento com duas questões importantíssimas para a gente meditar, do Livro dos Espíritos. Questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Todos nós somos atraídos por mal. Todos nós temos essa atração por mal. É só dar um acidente na freia e todo mundo baixa o volume, baixa o carro, diminui a velocidade para olhar quem é. E ainda tem um que diz assim, que bom, não é ninguém conhecido. Quem não é conhecido pode. Mas se é conhecido, aí é diferente. Então eles dizem, ó, questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Resposta simples. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. É fácil? Que nada. Porque a minha alma, ela está obnubilada pelas minhas cores, pelas minhas inferioridades, pela maneira como serve o mundo. Então, o conhecimento de si mesmo, nós temos que aceitar muito claramente o antagonismo de quem não pensa que nem a nós, porque vai vir um ensinamento, vai vir uma troca nisso aí, e para isso aí, claro que eu tenho que gostar de mim. Fui no centro ontem para segunda-feira para renovar os óculos, na sinaleira ali na principal para passar a passarela. Eu devo ter feito uma barbeiragem, eu entendo. O cara parou o carro em cima de mim, né, e abriu a janela e disse assim: ô velho barbeiro! Eu disse para ele: parabéns, tu enxerga bem, eu fico sem velho. Não está dizendo nada de novo para mim. Agora, barbeiro não, sabe por quê? Porque eu tenho carteira desde que eu tinha 18 anos de idade e eu nunca tive um acidente que eu fosse responsável. Então eu não concordo que eu sou barbeiro. Eu posso cometer equívocos como todo mundo no trânsito, mas não sou barbeiro. Agora está certo que me chamo de velho. Então, se me falou uma coisa certa, eu vou aprender. Agora, se me falou uma coisa errada, eu não vou levar para mim. Então a questão 919, ela é curta, mas aí vem a questão 919A, que não é para hoje, eu só vou iniciar ela, que é uma belíssima conclusão de uma resposta que Agostinho faz. Uma lauda e meia, ele escreve no Livro dos Espíritos, uma lauda e meia, e assina, Agostinho. Ele diz assim, ó: como é que a gente, Kardec pergunta, como é que a gente consegue se conhecer? E Agostinho assim, ó: eu vou dizer o que eu fiz quando estava na Terra com vocês. E ele diz: eu interroguei a minha consciência. Todas as noites eu pensava, prejudiquei alguém? Tem algum olhar aqui que, se fosse o meu olhar, se eu desencarnasse agora, eu ia ter uma capacidade de caminhar sem me envergonhar? E aí eu descobria inúmeras falhas na minha vida, naquele dia, e pensava: amanhã, no dia, vai começar, eu vou me tornar melhor que hoje. E foi assim que eu aprendi a me conhecer. Gente, quem falou isso aí foi Agostinho, uma criatura
enquanto encarnado, espírito com uma capacidade monumental, mas cometeu, como todo mundo, enquanto encarnado, alguns equívocos. Ele fala isso enquanto espírito. Tá? E aí Emmanuel, um espírito de gabarito, diz o seguinte, ó: tesouros são talentos que nos trazemos independentemente da nossa fortuna terrestre. Então, talentos são tesouros que todos nós temos, que nós trazemos independente da nossa construção social no momento. E continua: a fim de ajudarmos aos outros, valorizando a nós próprios. Mano, então, tesouros que são talentos que todo mundo tem. Essa falsa humildade, eu sou insignificante. Não. São talentos que nós vamos trazer, mas que nós temos que desenvolver em auxílio ao outro. E eu encerro o trabalho de hoje. Se deu para a gente fazer algumas reflexões, que bom. Se a gente puder fazer a pesquisa, que bom. Crescer, desenvolver. O nosso mundo, o nosso meio, ele tem muita dificuldade de entender simbolismos em relação a outras partes do planeta. Mas a gente tem que desenvolver isso aí, para quem queira. Tem uma questão muito clara em relação aos nossos talentos. Na estrada da vida, é uma estrada que nós escolhemos. Esse é o meu caminho. Chega um momento que chegamos na frente de um grande rio e dizemos: eu estou com um problema, eu não sei nadar, e eu tenho que continuar na minha estrada, mas não sei nadar. Muitos de nós, muitos na Terra, sentamos esperando que o rio seque. Muitos de nós, pela omissão, depois, daqui a pouco. Agora, se eu vejo a madeira do lado e tentar fazer um barco, que bom, vou fazer o melhor barco que eu possa para flutuar, vou passar o rio. Agora eu pergunto, depois que a gente passa o rio, por que a gente fica arrastando aquele barco de novo? Por que a gente leva o barco conosco? Não nos pertence, foi muito oportuno para fazer aquela transposição. A nossa mochila, ela está cheia de coisas que não nos pertencem. Vamos que eu vá usar. E por maior que ela seja, se a gente continuar botando coisa dentro, vai lotar de novo. O nosso talento não é enferrujado, a traça não corrói, nem a ferrugem não ataca, quando nós entendemos que nós reencarnarmos num planeta com a nossa característica, nós passamos por 5 movimentos antes, ou sozinhos, que não é o nosso caso, nós não temos bola para isso, ou com um orientador. A primeira, eu tenho que escolher a família que eu vou encarnar. Segundo, eu tenho que escolher os pais que eu quero para mim evoluir. 3, eu tenho que escolher se eu vou vir na roupa masculina ou feminina. 4, eu tenho que escolher o local que eu vou, geográfico, vai ser no frio, vai ser no calor, aqui é o melhor lugar. E 5, eu vou me esquecer de tudo isso, mas vou ter a intuição, quando eu consigo compreender a bondade e a verdade da vida exposta através da doutrina espírita. Muito bom a gente estar reunido aqui, mas que a gente possa, nesse ano de 2022, 2023, continuar firme no nosso percurso. Firme. Carlos Drummond de Andrade, grande poeta brasileiro, ele diz uma coisa belíssima. Ele diz assim: ainda bem que tem anos que terminam, porque ia ser desesperador se a gente não tivesse uma data para dizer, está começando de novo. É uma esperança nova, eu vou conquistar algo de novo, eu vou vencer uma dificuldade que eu tenho. Então é muito bonito que o homem se organizou na vida, no início, meio e fim de nossas vidas.
muita paz para nós todos, excelente 2023 para todos nós, e que nós saibamos enfrentar as experiências que são necessárias para a nossa evolução.